eu posso sentir energia que vem te fazer sorrir. Nossa mente a mil, é só permitir. Neuroquântica é pura emoção. Os olhos brilham com a conexão, vibrando alto nessa dimensão. Unidos somos força, coração, tecnologia e total superação. Vamos juntos nessa jornada, com a comunidade amada. Neuroquântica espalha a paz, cada mente no seu ritmo faz, eletrizando nossa alma. Vamos nessa sem ter calma, nesse ritmo intenso. O futuro é imenso. Vamos juntos nessa jornada, com a comunidade amada. Neuroquântica espalha a paz, cada mente no seu ritmo faz, eletrizando nossa alma. Vamos nessa sem ter calma, nesse ritmo tenso. O futuro é imenso. Vamos juntos nessa jornada, com a comunidade amada. Neuroquântica espalha a paz, cada mente no seu ritmo faz, sentindo a vibração no ar. Vamos juntos alcançar, neuroquântica no coração, um futuro de pura emoção. Sentindo a vibração no ar, vamos juntos alcançar. Neuroquântica no coração, um futuro de pura emoção. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Tudo expansivo, tudo grandioso. Maravilha. Aqui. Hoje nós vamos falar sobre Yoga Healing. O que é, né, esse... Eu conheço os dois nomes, mas juntos eu nunca ouvi. Vamos lá. Não é? Bora lá transbordar sobre isso. E já deixo aqui o convite também da formação em neuroquântica, não é? Primeira formação e única reconhecida pelo MEC. Então você pode atuar aí, se formar em neuroquântica e atuar em 6 grandes áreas da sua vida, tanto dentro da empresa, você, né, como administrador, empreendedor, e você também como funcionário, né, transbordando isso, transbordando mais consciência, mais esse movimento na sua vida, na sua família. E o Pércio está deixando aqui o banner, você tem o QR Code que você vai direto lá para o site. E como a gente fala, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, não é? Formação em neuroquântica. Bora lá transbordar tudo isso para o mundo, não é? Perceber esse movimento do ser divino, do ser infinito que você é, e fazer esse movimento que nós já estamos nesse processo do planeta Terra e você faz parte desse movimento. Não é, Pércio? É sobre isso, Rafa. E quem que você trouxe hoje para abrilhantar nosso podcast? Para a gente falar sobre esse movimento, né, para a gente transbordar sobre isso, a gente recebe aqui a Nádia Macieira. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Uma honra receber você aqui em nosso estúdio. Grande Nádia. Não é? E como vocês sabem, a gente começa o nosso podcast fazendo a pergunta: o que é saúde para você? Saúde para mim é estar de bem com você mesmo. Saúde é você estar bem
emocionalmente, bem com quem você é, bem com a sua vida, de bem com o seu lado espiritual, que nós somos um todo. Então, eu acredito que saúde é estar bem com você mesmo. Maravilha, Muito maravilha. bom, já começamos aqui Né? com grandes expansões de consciência, assim que eu gosto. Estar bem com você. Eu tenho certeza que Yoga Healing vai aí, ó, vibrar. Se você já tá assistindo esse episódio, é porque você já tá nessa frequência do Yoga Healing. E falando sobre saúde, já deixo o recado aqui da Leven Saúde. Conheça a Leven Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Leven Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, no seu dia a dia, não é? Então vamos aqui, ó, que honra estar na frente aqui da Nádia, né? A criadora desse método Yoga Healing. E eu tô vendo um monte de coisa aqui, eu tô Exato. curioso, quero saber tudo que tá acontecendo Né? nessa E como mesa você aí. pode vivenciar tudo isso na sua vida, não é? É Bora isso. lá. O que é o método Yoga Healing? O método Yoga Healing, ele é um processo de cura, ele é um processo de autoconhecimento profundo, né? O método Yoga Healing, ele é uma reunião de várias coisas. A gente, dentro do método, a gente vai trabalhar no aluno o autoconhecimento, ele vai se perceber. Então, nas aulas, eu desenvolvi os cards, o que são esses cards aqui, e eu explico para os alunos a energia que a gente trabalha em cada asana. Nós temos centros energéticos, e a gente sabe ou não, sabendo ou não, eles estão aí, tá? Atuando. A Se energia tá aí. tá ali, né? Eu falei igual a lei da gravidade, né? Tá aí, acredita, Acredite quem ou não, quer, ela tá soltou aí. uma maçã, vai Ela vai cair. cair. Exato. Então, os centros energéticos são a mesma Uhum. coisa. Se a gente sabe, é melhor ainda. Então, eu vou levando essa consciência para o aluno, para ele entender que aquela série de exercícios, de posições, de asanas que se faz numa aula, existem os centros energéticos que vão ser trabalhados ali. Então, o aluno, ele vai embaralhar os cards, são os cards que eu desenvolvi, e eu faço de 5 a 7 montinhos. O aluno, ele embaralha uma cartinha e tira uma. Embaralha, tira uma, embaralha, tira. Eu vou simplesmente fazer o quê? Eu só vou montar a sequência da aula. O yoga, ele tem uma sequência. Então, se inicia de pé, vai sentando e deita, que é o famoso Shavasana, que é o momento onde seus alunos falam, só vim pro Shavasana, né? Que é pra deitar e relaxar, né? Então, eu só monto essa sequência. Então, o aluno, ele vai interagir com os cards, para ele ter uma noção da energia dele. Quando eu monto a sequência, a gente tem, né, o início da aula, que tem a meditação prânica, foi uma meditação que eu desenvolvi. Para quê? Para que esse aluno, eu vou baixando a agitação dele e elevando a frequência dele. Então, eu vou tirando ele do beta alto, que a gente fala. Beta alto é quando essa pessoa tá super agitada, que é o normal de todo mundo, né? Tá super agitadinha. a gente Aquele que já escuta as chega coisas rapidinho. acelerado. É, super acelerado. Escuta, Me o WhatsApp no identifico. 2.0. Se tivesse 3, ia no 3, entendeu? Eu sou acelerado, mas ó, no 2.0 eu não consigo. Nem eu. Eu não consigo. Porque Ele fica ouvindo, eu falo, eu não sei nem quem é. Eu não eu sei. também não consigo entender. Não Mas faça. ok, né? Então a gente... Beta alta. Beta, isso é totalmente... Ó que bom, já é um exemplo, né? Isso é Você beta alto. totalmente Não, beta, né? alto, ela tem que fazer uma aula comigo. Não é pra gente entrar em Verdade. alfa, né? E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou baixando, né? Essa agitação de beta médio para beta baixo, alfa, e a gente relaxa, alguns alunos entram, geralmente todos já chegam até teta. Que legal, até teta, Isso, que no show. Shavasana. Porque no Shavasana eu faço o Yoga Nidra, que é aquele yoga bem mais relaxante, e eu toco os bowls, né? Daí a pessoa não tem como ela não entrar nessa frequência, ela entra mesmo. Então, na aula, eu vou falando com esse aluno, a playlist da aula também, ela tem umas músicas que são exatamente para ir relaxando o aluno. Eu vou explicando para ele antes dele fazer o asana.
a postura. Então, eu vou explicar para eles através dos cards maiores. Aqui a gente tem o 7. Para que o aluno, ele possa visualizar e conhecer essas energias. Então, eu vou dizendo para ele como essas energias atuam. E, principalmente, como essas energias têm uma relação com as nossas emoções e aquilo que a gente está vivendo. Então, o aluno, antes de ele fazer o asana, ele entende o que ele está trabalhando nele, naquele momento, com aquele asana. E assim vai sendo a sequência da aula. Aqui são 7. Isso, 7 chakras. Isso. E quando a gente vai terminando a aula, o aluno já vai ficando mais molinho. Né? Ele vai começar mesmo que não queira, já vai entrando, né? Já Que vai até o entrando na ambiente frequência. já mudando também, É o né? ambiente, a forma que eu falo, a pessoa, o aluno, ele fica muito reflexivo. É uma aula que, assim, às vezes geralmente eu trabalho personal, mas às vezes eu já peguei mais pessoas, já trabalhei com grupos. Então, quando tem mais de uma pessoa, às vezes no início da aula as pessoas conversam, dá risada, um olha o outro, né? Comenta, vai chegando no meio da aula, tá um silêncio. Porque é exatamente para isso, para introspecção. O aluno, ele vai refletindo sobre a vida dele. Eu vou falando, ele vai refletindo, tipo, nossa. Às vezes você vê o aluno, ele fica com uma carinha assim. Porque vai caindo as fichas, Vai. né? E vai... Porque é para isso. O autoconhecimento, ele vai gerando isso. Então, o aluno, ele tem que parar e se perceber. E perceber o que acontece na vida dele. Então, quando vai chegando no final, ele já tá mais relaxado. E ele já entra pro Shavasana, que é... Shavasana, o que significa? É a postura do cadáver. E ninguém sabe por que é nome, né? Por que esse nome? Postura do cadáver, coisa mais louca. Mas é o porquê. O cadáver é quando ele se descola do corpo. Tipo, a sua alma está liberta da matéria. Então, por isso que é Shavasana. É quando eu me relaxo totalmente e me desconecto dessa casca, de quem eu me apresento ser. Né? Eu estou aqui com essa carinha de Nádia, corpinho de Nádia. Mas essa na verdade, roupagem, né? roupagem. Mas na verdade, se eu tirar tudo isso, quem sou eu? É isso que Qual a eu falo. energia... Eu falo para meus alunos, quem você é se não tiver esse rosto aqui? Como que eu reconheço você? Pela sua frequência. Então, na aula eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre frequência, energia, emoções. E enfatizo muito o nosso lado emocional. Porque ele é o que rege tudo. Né? E no final da aula, o aluno, ele percebe que aquela sequência que ele tirou, que na verdade foi ele, ou se é um grupo, a gente divide em pessoas que vão tirar as cartinhas. Era exatamente o que aquelas pessoas ou que aquele aluno precisava trabalhar nele naquele dia, naquela semana. Então, cada aula é diferente da outra. Se o aluno fizer uma aula por dia, nunca vai ser igual. Porque a sequência vai mudar e porque é o que ele precisa... Muda, e a grande verdade é que assim, a gente vai fixar algumas coisas nossas. A gente nunca consegue, na verdade, perceber na totalidade várias coisas nossas da nossa vida. Então, tem aulas que eu falo assim, a mesma coisa de determinadas energias. O aluno só vai pegar em alguns momentos. Porque tudo depende de como que ele está na vida dele. Como ele está recebendo aquela informação. Exatamente. Tá? Então, o aluno, ele vai trabalhando essas energias. E a importância de entender sobre as emoções. Eu enfatizo muito isso, né, para os alunos. Porque aquilo que a gente sente, a gente emana. O nosso corpo, eu falo para eles, como que você conversa com o seu corpo? Seu corpo tem uma linguagem. E qual linguagem é essa? É da frequência. Então, se você entender sobre frequência, de como que isso acontece no seu corpo, é como se você começasse a conversar com o seu corpo e ele conversar com você. Vocês vão se entender. Então, a gente tem que perceber que aquilo que a gente sente emana uma frequência, um sinal. Por quê? Nós somos feitos de células, né? Nós somos feitos de tecido. E, se a gente for pegar um microscópio, a gente vai voltando, nós somos feitos de átomos. O que é um átomo? Um átomo é um próton e um elétron que estão tentando se encontrar e o meio dele é o nêutron. E o nêutron é o quê? Faz com que eles não se fundam. Por isso que fica girando, tá? E a frequência é como aquilo gira. Se é mais rápido, se é mais lento. A gente é feito de átomo. Então, o átomo, ele gera uma frequência, uma energia. Se eu sou feito disso, então significa que o meu corpo tem uma energia aqui. E a gente entende quando a gente fala de neurônio, né? Do nosso cérebro, das sinapses.
Todo mundo entende, sinapses, impulsos elétricos, ok. Só que não é só lá. O nosso corpo inteiro emite. E como que o meu corpo começa a entender? Eu dou sinais. E principalmente, quando eu dou essas informações emocionais, meu corpo reage a elas. Ele entende. E também através de movimentos que eu faço. Por isso eu explico para eles, os asanas, depende do asana que a gente faz, por exemplo, posturas que eu abro o peito, tórax. Eu tô dando informações, quando eu mudo a postura, as minhas células vão vibrar de uma forma diferente de quando eu tô assim, quando eu faço isso. É outra postura, minhas células vão mudar, a frequência muda, a informação muda para o meu corpo, meu cérebro entende, olha, precisa liberar coisas que estão aí. Então, eu vou explicando isso para o aluno, que aquilo que ele sente, o meu corpo interpreta. Então, se eu não estou bem, se eu estou depressivo, por exemplo, o meu cérebro vai entender que aquela informação vibracional, frequencial, de depressão, meu cérebro entende que ele precisa disparar uma bioquímica disso. Assim também como, por exemplo, a gente super agitado. Super agitado porque assim, a gente acorda, a mente já tá 1000. Não consegue dormir. Por quê? Essa frequência de estar agitado, meu cérebro compreende que ele precisa responder a isso. Então, ele vai responder como? Uma bioquímica disparando no meu corpo de estresse. E, geralmente, as pessoas que são muito agitadas, o que elas falam? Elas falam assim, essas coisas aí de relaxar yoga não é pra mim, não. Meditar não é pra mim. Gente, eu era agitado. muito assim, mas... Eu também era. A gente vai aprendendo, né? Por quê? Porque o nosso corpo dispara essa bioquímica. E a grande verdade é que a gente é viciado nessa bioquímica. E o olhinho do Rafa só brilhando aqui já, só nas informações. É exatamente porque, esse assim, movimento. Se isso acalma, ele falou Uhum. assim, eu preciso mais da agitação. Sim. Que negócio é esse estranho de calmo? Não. Então o corpo começa a acelerar os pensamentos, vai me fazer pensar em situações onde me estressem mais ainda, onde me deixem mais ansioso, dispara mais, coração para poder acelera. suprir essa necessidade Aí desse dispara vício. cortisol, dispara um monte de coisa que não é para disparar Sim. neste momento, porque, por exemplo, a gente não tá tendo ameaça nenhuma, Mas eu tô viciada nisso, o meu cérebro, e aí vira um grande looping. Eu tenho pensamentos, sentimentos agitados, ansiosos, ou quando eu tô depressivo, tá? E as minhas ações têm que ser de acordo com isso. Então, eu explico para os meus alunos exatamente toda essa dinâmica. Eu falo para eles, aquilo que a gente está vivendo hoje é o resultado dos meus pensamentos, dos meus sentimentos de tempos atrás. Então, se eu quero mudar a minha realidade de alguma forma, em algum aspecto, às vezes eu até falo assim, algum ramo da minha vida, alguma coisa da minha vida que eu não estou satisfeita, eu quero mudar, eu preciso começar a mudar o que eu sinto em relação a isso. Que eu vou automaticamente mudar de frequência, eu vou começar a ter pensamentos diferentes. E vai vibrar bem diferente, né? E eu vou ter o quê? Ações diferentes, né? E a gente também precisa entender, eu falo para os alunos, existem formas de como a gente não voltar para a agitação que a gente estava antes. Porque pensa, se eu estava viciado naquilo, o meu corpo vai pedir de novo. Se acontecer alguma coisa que meu cérebro perceba que é parecido, eu volto para aquilo, né? É como se os meus caminhos neurais, pensa assim, como se fosse uma trilha numa grama. mais fortalecido. Eu preciso formar uma outra trilha. Então, eu preciso de um esforço meu, eu preciso de uma atenção Isso não é uma vez só, né? Você tem que ir criando esse hábito, né? Então, existem formas. A gente faz o yoga healing, existe meditação, existe, por exemplo, eu sempre falo para os alunos, olha, como que eu saio daquele estado que me agita, por exemplo? Ou, fulano fala um negócio para mim, aquele me irrita, o que eu faço para minha mente não ficar naquilo? Vai, por exemplo, ou escutar uma música que você gosta, que te faça bem. Sempre eu falo assim, vai fazer algo que te faça bem. Por exemplo, eu tô no trabalho, não tem como escutar música, não tem como sair de lá, como é que eu faço? Faz respiração. Pranayama. A respiração salva muito a situação, vai pro né? banheiro e faz respiração. Né? Então, eu gosto muito daquela respiração que a gente tampa uma narina, inspira, fecha, solta. Fecha, alternada, né? Eu falo assim, essa respiração, ela é ótima, porque ela faz tipo como se fosse
reset, assim, no nosso cérebro. Acalma. Ou se a pessoa tá muito nervosa ou muito agitada, o nosso corpo, ele é super inteligente. A gente já faz, assim, automaticamente, aquela respiração profunda. Às vezes quando tá brava. Então, eu A gente falo só não assim, se dá conta, só não mas... se dá, você vai pro banheiro e faz. Até relaxar, né? E quando já dá pra pensar melhor, tipo, se der, escuta uma música que você gosta, que te deixe tranquilo, que te faz sentir bem, em paz. E eu falo assim, faz tudo aquilo com que a sua frequência aumente, que é quando você se sente bem, a frequência, ela tá alta, a gente fala, né? É uma frequência de expansão. Eu só expando quando eu tô bem, quando eu tô em paz, quando eu tô alegre, tô feliz. Eu não expando quando eu tô triste, tô com raiva. Então, quando a gente fala de expansão, é isso. É elevar a minha frequência. Então, eu falo pros alunos, é sempre um eterno olhar e vigiar. Naquilo que a gente Eu sente. ia falar isso agora há pouco. É o tempo Orar todo. e vigiar, quando Porque você a falou, gente, né? quando Às vê, vezes ficou volta. brava, quando vê, fala, nossa, não sei o quê. Nós somos humanos, gente. Eu E aí, falo, no fim das contas, o autoconhecimento é justamente isso, né? Não é você deixar de passar por uma situação, é você Não. aprender a passar Não, rapidamente por aquela situação, né? exatamente isso. Eu falo para meus alunos, assim, não é que as coisas mudaram. Você mudou. A vida continua igualzinha, do jeito que estava. É que você mudou. Você deu outro olhar O para seu olhar, aquelas situações, né? exatamente, o seu olhar foi diferente. E sua reação em relação àquilo foi completamente diferente também. Então, o método Yoga Healing, ele vai trazendo isso para o aluno. Então, por isso que eu falo, ele é um método que transforma a vida, né? Porque é através do autoconhecimento. Não tem como você se curar de algo, transformar, né, a sua forma de ver a vida ou de enfrentar alguma coisa, se você não olhar para aquilo que você está sentindo e não se permitir a sentir. Porque existe, às vezes, algumas coisas na nossa vida que a gente sufoca, que a gente aprendeu assim, né? O mundo nos ensinou, né? Não, tipo, esconde isso, não demonstre tal coisa, sufoca, não vamos falar mais sobre esse assunto, engole, né? Então, a gente precisa olhar para essas questões. Essa é a grande verdade. Encarar de frente. Encarar. Algumas coisas são difíceis, mas a gente precisa deixar com que a gente entre em contato com isso. Eu falo para os alunos, só quando a gente entra em contato que a gente percebe que não era tão grande assim. Né? Não era tão terrível assim. Porque a gente fica, não quero falar, não quero mexer nisso. E a gente aumenta os problemas, né? Não vou dar conta de conta. mexer com isso. Não, você é um ser divino. Sim, não é? exatamente. Eu tive até um aluno que aconteceu exatamente isso. Ele me procurou, a gente estava fazendo as aulas e numa das aulas ele veio falar para mim. Ele sempre falava, nossas aulas me fazem tão bem, tá me fazendo olhar as questões que eu tenho em relação com a minha família, com os meus pais, de muito tempo, e tô vendo de um outro olhar, tá sendo muito bom para mim, eu tô conseguindo, assim, no meu trabalho, eu trabalho de uma outra forma agora, e não sei o quê, aí ele veio e me disse, assim, foram com as suas aulas que eu consegui enfrentar um medo que eu tinha, de algo que eu carreguei por 17 anos. Eu falei, sério? Ele falou, por 17 anos era algo que eu tinha muito medo e era algo que eu não falava pra ninguém. E que eu tinha muito medo de olhar pra isso, que isso fosse, tipo, respingar nas pessoas que eu amo. E quando sempre você falava nas aulas de ter que olhar pra aquilo que mais nos aflige, não sei o quê. Eu falei, não, agora tá na hora, eu tenho que olhar pra isso, vou ter que resolver isso, eu não vou mais sustentar tudo isso. Né, já fiquei 17 anos. E eu falei assim, Nádia, você não vai acreditar. Quando eu fui conversar com a pessoa para resolver essa questão, o negócio não era nem comigo. E carregou por e ele 17 anos. Ficou somatizando Falou, e criando, né? Até um problema maior, tinha né? problema de ansiedade. Ele falou assim, nossa, era um peso nas minhas costas, Nádia, eu não dormia, eu ficava apavorado. E eu não queria nem falar com a pessoa. E aí eu tive coragem, falei, não, vou resolver isso agora, chega. Que eu falo muito pro Rafa, né, de ficar no corredor, né, a gente, tem uma reunião, o que vai ser, que a gente fica pensando o que vai ser, aí chega na reunião, você fala, nossa, mas Fluiu. se eu soubesse que era só isso, e eu fiquei lá me remoendo 3, 4 dias, e não sei o que, que a gente é assim, né, infelizmente, foi exatamente isso que ele falou, nossa, Nádia, era tão menor, e eu criei uma coisa tão absurda na minha cabeça, e não era nada daquilo, e daí ele falou assim, nossa, eu tô o monstro tava nele, né. Eu tô tão mais leve agora. E ele falou assim, foram as aulas que foram me dando força,
né? Para que eu conseguisse resolver isso. Então, o Yoga Healing, por isso que eu sempre falo, ele é um método onde ele te traz um profundo autoconhecimento. E não tem como você resolver as coisas, ou como você... Eu sempre falo, a cura, é cura emocional, né? A cura em todos os aspectos da sua vida, né? Ela só vai acontecer através do autoconhecimento profundo, né? Não é simplesmente eu ler alguma coisa ou falar alguma coisa, não, eu preciso vivenciar aquilo. Eu sempre falo, você precisa viver o Yoga Healing, respirar o Yoga Healing. Não é só lá na aula, porque ele se reflete na sua vida inteira. Então, é perceber o tempo todo, né? Como que você está reagindo com as coisas. Geralmente eu falo muito para os alunos quando a gente trabalha Manipura, que é esse chakra 3 dedinhos acima do umbigo, que a gente fala muito, né? Que ele representa, na verdade, autoestima, autodeterminação, autocontrole. São essas energias. O que a gente vai trabalhar muito, quem verdadeiramente a gente é. Então, eu falo para os meus alunos, é um chakra onde, quando a gente começa a trabalhar essa energia, é uma energia que vem com tudo, com força. E eu falo assim, nossa, a gente é chacoalhado por ela, porque ela vai mexer com coisas que a gente construiu e que vai ter que desconstruir. Que geralmente é o personagem que a gente cria. Eu falo para eles, a gente vai se transformando em outra pessoa quando a gente vai crescendo. Para a vida adulta, a gente estar um personagem que vai ser aceito, que vai ser amado, que vai ser aplaudido, que é isso que eu vou buscando. E aí eu vou me moldando para encaixar. Só que eu me moldo, eu acredito que eu sou esse personagem. Eu falo para os alunos assim, é como se fosse um ator representando uma peça num teatro. O ator, quando acaba a peça, fecha as cortinas, ele vira as costas e volta para casa dele, ele é o ator e não o personagem. Vocês não, voltam para casa sendo personagem, tomam banho, continua sempre sendo o personagem. Então, quando a gente trabalha o Manipura, é a hora de a gente se despir dele. Porque a grande verdade é que a questão que mexe mais com essa energia é a gente sentir um vazio. Eu não me sinto completo. Algo falta, não sei o que é. Eu falo, o que é isso? É quando eu estou distante de quem verdadeiramente eu sou. E eu preciso voltar. Eu falo assim, o Manipura, ele é o caminho contrário. O mundo, tudo me estimula para fora. Né? Eu me comparo com os outros, eu vou ficar competindo com os outros. Eu fico preocupado com os outros vão falar de mim. É sempre para fora, para fora, para fora. E aqui dentro vai ficando um vazio. Então, o Manipura é esse mergulho interno. Então, assim, quando a gente vai trabalhando essa energia, eu vou começando a olhar para as questões minhas, do que eu faço comigo. Então, eu falo muito nas aulas, a gente começa a olhar por questões de que não é mais o outro que faz as coisas para mim, mas eu permito. Trazer autorresponsabilidade, né? Eu permito que o outro faça isso comigo. Esse é Manipura. Manipura. É o plexo solar. Plexo solar. Tá. Exatamente. Tá. Ele vai trabalhar todas essas questões nossas. Eu sempre falo para os meus alunos, pra gente, que é muita informação, por isso que eu mostro, né, os cards, eu sempre repito para ele os E eu sou bem visual também, para mim facilita bastante. Porque senão a pessoa não sabe, assim, se você sabe, eu sei que ela tá falando que quando tem aluno que não sabe dos chakras, eu mostro ele, olha, esses são os centros energéticos. E aí eu explico, não quer dizer que existe luz colorida dentro da gente. Né? Não, tem gente que acredita, então assim... eu sei todos, mas eu não sei a sequência das cores, assim, eu sempre me pego. Energia, e não é só na frente, nosso corpo é tridimensional, eu falo assim, a gente tem que imaginar como se fosse uma luz, ela, né? Espalha, então é uma energia que vibra em todas as células do meu corpo, então, ó, é a volta toda. Eu falo, as cores é só pra gente poder identificar. Ser didático, né? Energia, não tem cor, não pra tem facilitar, cheiro, não tem né? forma. Como que eu vou trabalhar algo que o meu cérebro não tem informação? Que é sempre assim, meu cérebro, ele precisa de uma informação para eu poder me conectar com isso e trabalhar algo. Se eu tentar falar sobre alguma coisa que o meu cérebro nunca teve informação, fica difícil. Eu não consigo me conectar com aquilo. Então, por isso assim, eu falo para os alunos, a gente tem o card para o aluno fixar, é uma cor, aquele amarelo aqui, perto do umbigo, Por quê? Quando eu tenho consciência, para facilitar, né? Eu consigo trabalhar melhor essa energia do que eu não sei de onde é, o que é, o que fala. Por isso da potência. Porque quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo e do que aquilo atua em mim, é muito mais potente.
né? E o Manipura, ele traz exatamente isso que você falou, de autorresponsabilidade, né? De eu saber as minhas limitações, de eu não invadir o espaço do outro e também não permitir que o outro invada o meu espaço. Mas se eu não sei qual é o meu espaço, como é que eu faço? Eu primeiro preciso saber, né? Qual é o meu espaço para colocar cerquinha. E geralmente nem sabe até onde vai. E eu falo assim pra ele, a gente tem que começar agora, saber onde é o espaço de vocês para colocar cerquinha. Então o Manipura, ele vai trabalhando isso. Então eu falo assim, no início o Manipura tipo dói. A gente chora, porque a gente começa a perceber um monte de coisa do que a gente faz com a gente mesmo, né? Os limites que a gente coloca, as armaduras que a gente põe em nós mesmos, né? Todas as coisas de limitação mesmo que a gente coloca em nós, do que a gente é capaz, do que a gente não é. Tudo isso é Manipura. Então a gente precisa desconstruir e encontrar quem verdadeiramente nós somos, a nossa potência. Eu só vou conseguir colocar a minha potência para o mundo, para desenvolver o melhor de mim, quando eu souber quem eu sou. Eu só vou ser feliz, eu falo muito isso quando a gente trabalha em Manipura, eu só vou ser feliz quando eu souber quem verdadeiramente eu sou. Que quando eu sei quem verdadeiramente eu sou feliz, eu sou completo, eu sou nutrido. E você nem precisa sair buscando, porque você porque já tá tem, em né? você. A grande verdade, assim, aquela frase super clichê que existe, que a resposta está em você, é uma grande verdade. E a gente fala o tempo todo, parece aquela coisa bem clichê, a gente até brinca, né? Mas é isso verdade, mesmo. Tá em você. Por esses dias nas mentorias da comunidade neuroquântica veio justamente essa consciência, né? As respostas estão em você. Aí a gente pensou, pega lá, eu sou a resposta. Né? Então não é que está em mim. E até parece ridículo a gente verbalizar isso, né? Mas é verdade, né? Exato. E você trouxe uma consciência tão linda, né? Como é que é? Manipura. Isso. Manipura. Dessa potência, do ser que você é. E às vezes a pessoa usa máscaras, né? Eu sou isso, se apresenta, né? A grande maioria das vezes, pela idade, pela localização, pela profissão, mas faça perguntas. Quem sou eu? Exatamente. Né? Quem sou eu na essência? Sim. Né? E muito E a além grande maioria das corpo. pessoas nem sabe, né? Não. Porque não para nem para pensar sobre isso, né? Então, como a Nádia falou aqui, sabiamente, né? As respostas estão dentro de você. Você é a resposta. E é justamente esse movimento que a gente traz dentro da comunidade neuroquântica, que você traz esse movimento, né? Você está dentro de você. E como a Nádia falou também, sabiamente, essas distrações ao seu redor, né? Se você não sabe quem você é, as outras pessoas ditam quem você é. E você cada vez mais se diminui. E perde força, né? Exatamente, exatamente. Aí você vai se minimizando, achando que o problema é maior que você, não dou conta, não posso, não consigo, não mereço, fortalecendo essas crenças. Já deixo aqui o convite da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? Ó, mão na massa da programação neuroquântica, né? O Par está deixando aqui, ó, o QR Code. Quando você coloca seu celular aí, ó, está assistindo na TV, coloca seu celular, vai direto lá no site. E como a gente diz, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, né? Entenda como as pessoas mantêm sua energia interna sempre elevada. Esse é o movimento, nessa fusão da física quântica e da neurociência com o método único da
PNQ, da programação neuroquântica. E para você saber, né, a diferença da formação em neuroquântica, lá é teoria, né, referências bibliográficas, reconhecido pelo MEC, enfim, é uma formação literalmente. E aqui na comunidade é mão na massa, é prática todos os dias. Um complementando o outro, é Não é? maravilhoso. Exatamente, então mão na massa para que você tenha realmente resultados, não é? E quando você entrar aqui no site, no QR Code ou comunidadeneuroquântica.com.br, você também vai ver lá vários depoimentos de transformações de vida, transformação, para que você faz parte desse movimento, não é? Então, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, e só de estar assistindo esse episódio aqui com a Nádia, eu tenho certeza que você também não vai ser mais o mesmo, né? A cada segundo nós estamos em plena transformação. E é isso. Já deixo os parabéns aqui por você estar acessando mais saúde energética na sua vida. Lembrando que você pode ouvir o podcast Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube, não é? Ainda vou decorar esse texto todo aí, que eu só lembro do Spotify, mas ó, vocês têm que ir lá que tem umas músicas legais. Não é? E além das músicas Tem da músicas neuroquântica, e tem os os episódios, exatamente. também. A Nádia vai estar lá também, Vai. né? Exatamente. Tem uns canal de cortes. Tem né? canal de corte que às vezes a gente esquece de falar. Tá aqui na descrição do vídeo. Vamos pra descrição, que é a descrição diz Aí tudo. a Nádia vai estar lá também, transbordando todo esse método Yoga Healing na sua vida. E daqui a pouco a Nádia também vai deixar as redes sociais. Tem curso de formação também, que eu fiquei simplesmente olho em brilho, assim, porque... Tem muita coisa acontecendo ainda, não estamos acabando ainda. livro aqui que ela vai falar, olha, exato. Tem um monte de coisa aqui na mesa ainda que eu tô curioso aqui, Inclusive, ó. Tem, vamos ó, ter uma prática aqui, ó, para você se conectar aí Exato. também, né? Nádia, fala dos encartes aqui, dos cards, né? Vamos lá. Como que funciona na aula, Só um detalhe, quem está nos assistindo pode entrar em contato com você, que as aulas também são online. Por enquanto eu não tenho online, mas já estou me preparando para isso. Sim, então já manda mensagem, já fala Pode assim, mandar Nádia... uma mensagem, É eu isso. quero. Pressão, Nádia, cadê as aulas? Rádio online que eu não tô em... Você atende geralmente... Em Jundiaí. Em Jundiaí, Jundiaí. tá. Mas estou me preparando para as aulas online, sim. Isso, Então, bora vai ser, transbordar, sabe? Porque eu leio mentes, então eu acabei de captar aqui, ó, lá Olha no que Japão, que Olha quer lá, ter aula quer com muito a você. minha aula. Tá vendo? Exatamente. Não é? E nós aqui somos de São Paulo também, não estamos perto, é Sim, perto de Jundiaí, mas não dá pra gente... Eu também quero. Exatamente. E ó, pensa aqui falar que a Eu aula sou desses. que é boa mesmo. E ó, e quem acha que yoga é uma coisinha leve, ó, eu achava que, não, vou lá. Sai todo arrebentado. É muito bom. Pega forte, assim, é muito legal. Fortalece mesmo, é uma coisa que eu achava que era uma coisa simplesinha, mas não é não, é profundo. Mas é porque trabalha o nosso corpo de uma outra forma que a gente não está acostumado. Né? Então no início vai sentir Mas é dores, muito legal. Mas Eu era da academia. Hoje eu não sou de nenhum lugar, porque eu tô de férias há muito tempo. Mas eu era da academia, então eu meio que consegui fazer essa comparação. Pega igual. Pega, É né? tanta porrada aqui, mas é muito legal. É bom mesmo. E no Muito final legal. que você falou, né, tem o relaxamento e uma vez eu vou colocar entre aspas, peguei no sono que hoje eu tenho a consciência que eu acessei Teta, né? Exatamente, exatamente. Sim. Que a instrutora, deixa um grande beijo aqui pra Márcia Suzuki, ela teve que me... Rafa? Não, alguns alunos meus também pegam no sono. E eu falo assim, não tem problema algum. Por quê? Geralmente é quando assim, a gente precisa atingir níveis frequenciais para que, eu falo assim, a cura seja feita, que tudo aquilo que foi informado na aula entre nas frequências adequadas, Sim. porque depois a pessoa vai elaborar. Que geralmente, assim, quando um aluno inicia, né, no meu método, tem uns que já querem começar com 3 vezes na semana a aula. Eu não deixo, tá? Que é da mesma coisa da academia, da musculação. Você tem que ir com calma, né? Você tem Devagar, que porque assim, isso vai trabalhar emocionalmente, essa pessoa vai mexer nela. Então eu falo, ó, você inicia uma vez por semana, primeiro mês. Sim. Passou o primeiro mês, aí depois você pode fazer quantas vezes você quiser, mas o primeiro mês tem que fazer uma vez só. Por quê? Porque a pessoa fica muito reflexiva mesmo. Durante a semana, ela vai pensar em um monte de coisa da vida dela. São as vai velhas elaborar, fichas caindo, né?
E aí ela volta pra aula e ela fala assim, nossa, eu tava precisando fazer a aula mesmo? Uhum. Agora eles falam assim, nossa, agora eu entendi, Nádia, é verdade, porque a gente fica a semana toda, Uhum. vai vindo coisa na cabeça, a gente vai percebendo, a gente percebe coisas que antes eram feitas no automático, e agora a gente percebe. Geralmente, assim, os autossabotadores, a gente faz muito no automático, e não percebe. Quando vai fazendo as aulas, a pessoa começa a pegar. Fala, nossa, Nádia, você não sabe o que eu percebi. Começa a sair do piloto automático, né? Sim, exatamente isso. Vai Que é o necessário, né? trazendo consciência para essa pessoa. Sim. Você só vai mudar aquilo que você percebeu. Uhum. Aquilo que você não percebeu, você não vai mudar, Uhum. né? E o Healing, ele traz muito isso. Não, é fenomenal a Nádia falando, né? Consciência. É você estar consciente. É você sair desse piloto automático, da falta de consciência. E não é culpa. E tá tudo bem. Faz Você parte. funcionou assim até hoje. E que bom que hoje você está percebendo que há outras formas de funcionar. Que bom que existem métodos, técnicas, processos aqui incríveis para te auxiliar nesse movimento, para te auxiliar. Porque é você que faz o movimento, não é? Você é o movimento. Eu falo isso pros alunos. É isso. Porque às vezes eles falam, nossa, Nádia, obrigada, porque você isso. Eu falo, não. Quem fez foi você. Eu só guiei. Sim. Mas quem fez foi Sim. você. Sim. Né? Até pessoas que não conseguem dormir, e elas começam a dormir. Então elas falam, ai, obrigada, nossa, agora eu consigo dormir, Nádia, foi você. Porque você percebe que as pessoas, elas sempre querem colocar pra outra Sim, pessoa. pro outro resolver o Até problema no, dela. entre Não. aspas, no positivo. Não, mas é verdade. Eu falo, não, quem fez foi você. Eu só fui guiando. Mas quem Sim. chegou até lá foi você. Porque Sim. você se permitiu a passar por isso. Você que se permitiu a ter essa evolução. Então, quem fez foi você, não fui eu. Eu falo, Sim. não sou eu. Né? Isso é você. Que isso a gente tem que deixar muito claro. Né? Tipo assim, não sou eu que curo a pessoa. Não sou eu que faço essa transformação. E eu vou dando, né? Eu vou guiando essa pessoa e ela vai fazendo. Né? Se ela não quiser fazer, não importa se eu vou guiar. Não vai acontecer. E nem tem como você fazer nada se ela não quiser, né? Sim, Ninguém é obrigado a nada, né? exatamente. Sim. É isso. E aí os cards vão auxiliando, né? Durante aí tem esses de meditação e afirmações Eu depois. elaborei esses cards. Eu trouxe aqui só pra gente ver. São, Sim. né? São das mesmas cores? Não, Não, são cores diferentes. Tá. Eu vou formando montinhos, né? Tá. Ah, legal. E o aluno embaralha e tira. Por exemplo, esse Isso. daqui, ó, mostrando, volta a câmera pra Opa. Aí, aqui. Tem esse. E aí a pessoa tira. Achei também essa técnica fenomenal, né? O método Yoga Healing, justamente. Que ele não fica linear também, que, né? Não é linear e Interativo. segue literalmente a Interativo. energia do dia, da da pessoa, pessoa. do momento que ela Sim. tá ali. Ó, esse daqui saiu e aí vai e E tem- faz a postura. Faz a postura, eu explico pro aluno. E como aqui, por exemplo, tem 2 centros energéticos. Manipura e Vishuddha. Vishuddha é laríngeo, Manipura aquele que eu falei. Né? O amarelinho que fala sobre nós mesmos, quem nós somos. E eu vou explicando pro aluno como essa energia trabalha. Então, por exemplo, num Pavana Muktasana, que é esse asana, que é um asana, né? Que a gente fica como se fosse numa postura fetal. E a gente trabalha exatamente como a gente digere as coisas que a vida traz para nós. Então, o que eu faço com aquilo? Como que eu digiro? Né? O que a vida traz para mim? Eu vou trabalhando essa energia para que eu olhe para essas questões e eu entenda que tudo que acontece comigo sempre é para minha evolução. É para o meu melhor. Por mais que aconteça uma dificuldade, uma adversidade na vida, a gente precisa olhar isso com outro olhar. Eu falo sobre isso. arrogância energética. Eu adoro quando você fala arrogância energética, é verdade. Justamente da pessoa não aceitar a vida. Mas espera, se o mundo exterior nada mais é do que um reflexo do meu mundo interior, e de novo que eu repito aqui, não é culpa, é responsabilidade, né? Ok, eu tenho responsabilidade, eu sou responsável por isso. Você toma as rédeas ali. Como eu vou agir daqui pra frente? Exatamente. Ok, se eu fiz tudo isso, eu posso fazer diferente, né? Sai do julgamento ali. E a arrogância energética entra no movimento ao contrário. Eu não aceito a vida. Então eu sou arrogante energético, porque afinal eu não estou aceitando o processo energético que é esse movimento da vida. Sim. Né? Como a vida está se apresentando para você, é uma grande oportunidade de
de você perceber, é um grande espelho. Exatamente. Não é? Às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, só que depois que a gente passa por eles, a gente percebe que se não fosse essa situação que aconteceu, eu não iria ativar em mim potências que eu nem fazia ideia que eu tinha. Com aquela situação eu tive que me movimentar e aí eu percebo as qualidades que eu tenho. E também eu vou perceber que passando por aquilo, a pessoa que eu me transformei, a vida que eu tenho hoje. Se a gente for olhar, falar, nossa, é verdade. Hoje eu sou uma outra pessoa, muito melhor. Mas tinha que passar por uma situação X. Então, quando a gente vai trabalhando esse asana, eu vou falando exatamente essas questões. E por que o laríngeo? O laríngeo é a forma que a gente se expressa. Então, a gente precisa saber nos expressarmos, né? Quando eu me expresso aquilo que eu sinto, aquilo que eu tô reagindo. Então, eu vou me expressar. Se eu tô com dor, às vezes eu vou ser mais agressivo. Então, eu preciso compreender que quando eu tô com dor, eu posso me expressar que eu estou sofrendo, mas sem ferir ninguém. Não preciso disso. Então, por isso que tem esses 2 chakras atuando. Então, quando o aluno ele tem a consciência disso, ele começa a perceber. Que acontece com o aluno? Não é que assim ele vai mudar na semana que ele fez a aula, nossa, nunca mais vou ser agressivo com ninguém. Não é assim. Não, Isso são gradação, reflexões tem energia, não e tem práticas, como mudar exercícios, tão né? rápido. Mas eu vou trazendo a consciência para esse aluno. Ele repete, daí de repente fala assim, nossa, eu percebi que eu estava sendo agressivo. Que antes eu nunca tinha percebido. Ou cair naquele mesmo esquema lá. Aí eles falam assim, poxa, mas Nádia, eu fiz de novo. Aí eu falo, nossa, que bom que você percebeu. Antes você nem percebia. Agora você está percebendo. Eu falo assim, a transformação já está acontecendo, porque você está prestando atenção. Então, daqui a pouco, você não vai mais fazer. E é assim que vai acontecendo. E se fizer também, cada vez você vai se pegando rapidamente e já vai arrumando, né? Atenção. Sim. Como que eu vou mudar algo se eu não estou prestando atenção? Como que eu estou me movimentando em relação a isso? Uma das primeiras aulas da neuroquântica é justamente o exemplo do pisar na grama. Você tem lá o caminho mais da terra batida, do exemplo que a Nádia trouxe aqui, ó. Sensacional. E aí você vai, pisa na grama, começa a criar um novo caminho. De repente você se vê naquele caminho de terra batida novamente mais fortalecido. E está tudo bem. A consciência é, ok, eu estou aqui de novo. E eu posso sair daqui. Eu posso mudar. Estou criando novos caminhos. E isso é uma metáfora excelente para aqui, ó. Para sinapses neurais. Exatamente. Não é? Caminhos neurais diferentes, né? Que a gente dá. E aquele caminho antigo continua lá. Você Sim. que acessa ou não. Exatamente. Tudo uma questão, né? De eu tomar uma decisão. Exato. Eu que vou optar. É uma decisão que é minha. Sou eu que faço isso. E eu falo muito também para os alunos, quando a gente começa a falar de emoções, de frequência, eles falam, nossa, mas daí eu voltei, mas daí... Eu falo, nós somos pessoas que a gente tem altos e baixos, né? O ser humano tem altos e baixos. Eu não vou ficar 24 horas do meu dia bem feliz, em paz. Não, eu vou ter isso, ó. Isso é frequência. Quando a gente vai ver, né? Tá no rádio, às vezes... As próprias ondas, né? São altos assim. e baixos, né? Então, há momentos onde eu vou estar bem, há momentos onde eu não vou estar, mas o que acontece? Eu preciso perceber, quando eu não estou bem, quanto tempo eu fico ali. Então, eu falo para os alunos, geralmente eu falo para ele, ó, 3 dias. Se 3 dias você está com uma super raiva de alguém, por exemplo. Se 3 dias você está com essa raiva, faça alguma coisa para você sair dessa raiva. Porque quanto mais tempo você ficar ali, você está dando informação. Lembra? Como que o corpo, eu me comunico com ele? Minhas células vão vibrando quanto nessa dura, frequência. né, o seu problema. Né? Quanto você fica alimentando o problema, Sim, né? porque as doenças, elas se iniciam no nosso campo vibracional. Então, as minhas emoções, ela tem uma influência muito grande em relação a isso. Então, se eu fico nisso durante muito tempo, tipo, pessoas que ficam numa mágoa, anos e anos. Se remoendo. Se remoendo, elas começam a ter algumas doenças físicas. Mágoa, culpa, ansiedade, então eu enfim, falo assim, vai pra gente várias. sair dessa frequência. Então, existem recursos, igual aquilo que eu falei. Escuta uma música, vai dar um comando mental. Comandos mentais são ótimos para isso. Fazer uma aula de yoga healing. Uma aula de yoga healing. Assistir um podcast aqui, que tem um monte de podcast, coisa interessante. Maravilhoso. Caminhar na natureza, entrar em contato com a natureza. O Grounding. Sim. grounding é muito legal, Sim, né? eu falo Sim. muito para os alunos que a gente trabalha essa energia aqui, ó, que eu adoro vermelho, lá, o Muladhara, que é o chakra raiz. O chakra raiz, ele tem uma conexão que faz com que a gente queira estar
em contato com a natureza, porque é uma frequência dele. Por quê? Quanto mais a gente trabalha essa energia, a gente vai ficando com vontade de entrar em contato com a natureza. Por quê? Porque a frequência da natureza é uma frequência extremamente alta. Então, geralmente, se a gente está num parque, ou a gente está na praia, se a gente está numa montanha, passa um tempo, parece que a gente não tem problemas. Não, é automático. Mas, assim, Você nossa, nem, eu não tenho problemas nenhum na minha vida. A sensação é essa, fala, nossa, tipo, cadê aquilo lá? Não tenho. Por quê? Isso é frequência alta. E aí eu fico super bem. Então, o que acontece? Estou dando informação para as minhas células desta frequência alta. As nossas células, tá? Elas têm memória frequencial. Então, por mais que assim, eu saio, por exemplo, estou num parque, fiquei super bem. Saí, peguei o carro, nossa, no trânsito, me estressei tudo de novo. Não Pensa, é. a gente é alto e baixo, tá tudo Sim. bem. Quando eu der uma outra informação, tipo, cheguei em casa e coloquei algo para meditar, seja o que for, a minha célula já gravou aquela frequência alta do parque. Ela faz então, eu entro mais rápido naquele estado mental. Então, por isso que é bom a gente sempre estimular estados mentais, né? Frequências altas, porque quando eu der um comando, eu vou mais rápido. Você volta rápido. Eu vou mais rápido para aquele lugar. Eu vou acostumando as minhas células naquela frequência, pra gente sair da agitação, por exemplo. Aí eu vou acostumando o meu cérebro, eu vou tendo sensações boas. Tipo, aí o que acontece? Lembra a bioquímica que eu falei no início? Ao invés de ser do estresse, ela vai jogando outras coisas pro meu corpo. E aí, meu corpo vai gostando. E vai se acostumando. Vai se acostumando. E vai saindo daquela reatividade, Exatamente. daquela... Maravilha. Quanta consciência. Vocês têm ideia do valor dessas informações aplicadas na incríveis. sua vida, não é? Então, bora compartilhar tudo isso. Nádia, fala sobre o livro. Falo. Esse é um livro que eu tô em coautoria com vários amigos, que se chama Felicidade se Aprende. E a gente fala exatamente de um estilo de vida feliz, tá? O que é ser feliz? Que a gente idealiza muito a felicidade. Ser feliz são pequenas atitudes do nosso dia a dia. E às vezes as pessoas acham que felicidade Acha que é é tudo uma que você coisa- não tem, né? É tudo aquilo que você ainda vai buscar, mas não, que né? a gente tem, É. tá? Então é como, por exemplo, eu ter um bom sono, eu dormir bem, ou, né, eu tomar alguma coisa gostosa, andar no parque, eu estar com a minha família. Então aqui a gente vai falando, eu falo especialmente sobre o Yoga Healing, sobre alguns casos de alunos, e aqui cada coautor também fala de suas experiências para que a gente vá dando essa informação para as pessoas sobre a felicidade, que é algo simples, que é exatamente isso que você falou, que está no nosso dia a dia. E quando a gente percebe isso, a gente entra nesse estado de felicidade. Por isso, assim, felicidade se aprende, porque é um processo. Eu vou aprendendo a perceber essas pequenas coisas que são valiosas na minha vida. Às vezes a gente nem percebe, por exemplo, um pôr do sol. A gente tá no trânsito. Às vezes não, quase sempre, né? Vamos Fica inverter bravo, aí, né? estressado, e tá aquele pôr do sol maravilhoso. E aquela lua Olha, maravilhosa a que às vezes pessoa fala, passa, nossa. nem tchum. Quando a gente começa, ela fala, nossa, olha que coisa linda. Você começa a contemplar, né? Contemplar e falar, Esses gente, movimentos. é de graça, pensa. Deus fez isso, é uma coisa maravilhosa. Eu tô tendo acesso a isso. Tem gente que nem tem. Tipo, Por tá isso, preso num lugar, tá num hospital, eu tô aqui. Então, são pequenas coisas que isso, sim, traz felicidade. Por isso que a gente fala, a felicidade se aprende. Porque a gente vai trabalhando isso em nós. Eu já vou até brincar, né? A felicidade se relembra, na verdade, porque a gente, Verdade, a gente aprende que a todo relembrar. mundo já nasce feliz, né? A se É. conectar, relembrar, Relembra. viver tudo isso, Exatamente, exatamente. Que às vezes entra exatamente. no bendito piloto Piloto automático. automático. Quem não, né? Não tem como, A né? gente tem que perceber quando está nele. Esse é o grande segredinho. Mão na massa. É isso Exato. É isso. Mão na mão na massa. É sobre isso. Porque não existe milagre, né? Não existe a pílula mágica. É o que eu falo dentro da Todo mundo comunidade, quer, mas eu não comecei é bem a rir assim. aqui, ó, mão na massa. Ok, eu É você tenho por isso, você tenho mesmo. aquilo. Exato. Ninguém E vai o se fazer lembrar pra de você. fazer. Ninguém vai Exato. resolver o seu problema. Você que tem que resolver o seu problema. Eu falo com meus alunos assim, ninguém caminha pelos teus pés. Você tem os seus pés para você dar os seus passos. E os seus Exato. passos são adequados com aquilo que você tá querendo, tá fazendo. Sim. Então você tem que andar com seus próprios pés. Sim, é por isso Então, que a gente Exato. fala, as respostas estão dentro de você. E na verdade, você
é a bendita resposta. Né? E é isso, né? E é simples. Sim, Parece a gente simples acha, e volta é como- simples, mas a gente tem que cair nessa Calma. consciência. É no silêncio. Sim, Uhum. sim. É naquele vazio. Olhando pra nosso. É o que dentro, você né? falou, é É. o caminho de volta É. pra casa. Não é na agitação, que eu não vou achar. Uhum. A agitação são as perguntas, Sim, perguntas. Sim. Que na verdade, assim, eu quero a resposta, né? Uhum. Qual é a resposta? Uhum. A agitação é da qual Só é a que isso cada vez resposta. piora, porque você Piora, cada vez... fica ansioso. É. Então, assim, eu só vou conseguir a resposta quando eu me acalmar. Uhum. Quando eu estiver em contato comigo, Sim. né? Eu falo para os alunos, é aquele momento do meu vazio. Né? Eu nunca vou conseguir ter a resposta ou entrar em contato comigo no turbilhão da minha mente, na bagunça dentro de Num mim. lugar barulhento. Uhum. Por isso que eu preciso do silêncio, Uhum. da quietude. E começar a acostumar a me sentir bem comigo mesmo. Uhum. Aí sim, as respostas vão vir. Sim. Por isso que em 2020 muitas pessoas piraram a cabeção, Sim. porque não conseguia ficar consigo mesmo. Não Não é? conseguia ficar. Estavam ali, tinham que conviver com... Foram com- obrigados. obrigados a viver Ai, consigo mesmo e não souberam lidar com isso, tive né? amigos que Sim. ligavam pra mim e falavam, Nádia, eu vou enlouquecer. Por Uhum. isso Tive que que eu ajudar falo. assim, várias pessoas, É. porque estavam muito mais ansiosos, porque eles estavam sozinhos, né? Uhum. E não tinha muito contato, né? Com as Sim. pessoas. E tinha que trabalhar eu esse tenho um lado. exercício muito bom pra fazer. Fala. E já vou aproveitar, inclusive, e já dar o eu sou. Ó, Ah, faça isso. Se Eu olhe no sou. espelho Uhum. e contemple o eu sou dentro de você. Olha lá. ai, que lindo. Porque aí você vai começar Amei. a aprender a lidar com você mesmo. Sim, O presente da exatamente. engenharia Não da é? humanidade, né? Que é o eu sou, o eu sou. sou. Né? Eu Essa sou. essência de virtude, infinitude, Exatamente. eu superior, essa conexão Eu sou com tudo, o né? eu Eu sou, que eu falo, né? Que é Eu que é sou. literalmente como a Nádia falou, né? Vai muito você vai disso. se é. desconectando e vai reconhecendo essa plenitude, E aprendendo, né? reconhecendo esse ser. Olha só, Né? né? E o Yoga Healing traz nesse Muito. método fenomenal, apaixonante. Mas falando do livro, como que as pessoas podem acessar, comprar o livro? O livro tá na Amazon. Uhum. E Maravilha. Tá na Amazon e também tem um link de venda, tá? No meu Que a gente Instagram. vai Que a gente deixa aqui na descrição. Maravilha, e já deixando então as redes sociais também. Como que as pessoas te encontram? Porque, calma que não acabou não. Né, A gente não tem acabou. mais um pouquinho ainda que vocês Temos. já vão entender a formação aqui do... E eu quero. Isso. Tem umas coisinhas aqui Ah, ainda é? que eu quero Ah, conhecer é? ainda. Para, calma aí. Não termina aqui enquanto não. Vou terminar, pode É. ficar tranquilo. Como que as pessoas já entram em contato para saber do seu Sim. Instagram e tudo mais? Meu Instagram é Nádia Macieira Oficial. Uhum. TikTok é Nádia.macieira. Facebook, YouTube, Nádia Macieira. Então Tá. é fácil. Maravilha. De encontrar. Então, maravilha. E todos esses links a gente está deixando aqui ó, na descrição do vídeo, inclusive o link do livro para você também aprender, né? Felicidade se aprende. Né? E, ó, eu gostei, ó, lições dos especialistas em ciência do bem-estar no trabalho e na vida, né? Para você viver Exatamente. É em isso. plenitude, viver a felicidade, não é? E falando do método Yoga Healing, existe agora então a formação. Formação. Nos Sim, a fale É uma sobre- pós, né, que você falou, né? Isso, é uma pós-formação, Uhum. tá? Instrutor de yoga. Esse instrutor que ele já é formado, que ele já dá aula, ele vai se especializar no método Yoga Healing, tá? Uhum. Por quê? Porque o método Yoga Healing ele é uma expansão de consciência. Então, eu vou elevar o nível da consciência desse profissional. Uhum. Porque ele já aprendeu o básico, né, com a formação dele. Então, agora a gente vai com qualquer pós, né? Uma pós que a gente Uhum. faz em algo, uma especialização. É uma ampliação daquele ampliação daquele conhecimento. conhecimento. Então, a Uhum. gente vai entender sobre frequência vibracional, a gente vai entender um pouquinho sobre cristais, Uhum. que às vezes eu coloco cristais nos Que alunos, no legal. Shavasana. Então, por que eu coloco o cristal? O que a gente vai trabalhar nele? Aromaterapia, só o básico que eu falo, Uhum. porque eu faço algumas sinergias com aromaterapia para colocar também no Shavasana, para trabalhar determinado chakra, tá? Porque o aroma trabalha todo o nosso sistema límbico. Uhum. Tá? Então, determinados aromas a gente consegue trabalhar questões emocionais. Então, a gente vai ter todo um conhecimento sobre a frequência do som.
sobre Nada Yoga. Nada Yoga exatamente significa isso, a frequência do som. Eu abordo um pouquinho sobre o que é o Sound Healing, porque a frequência do som daquilo que cura, tá? O Nada Yoga é essa frequência. Então, na Índia, existem músicas, geralmente a raga, que são sons, determinados sons, que eleva a consciência, que faz com que você medite. Por isso que eu tenho os bowls, que os bowls é uma dessas frequências que a gente utiliza. Então, eu explico sobre isso também, né? Eu vou explicar sobre como esse professor vai trabalhar com os cards, como que ele vai trabalhar a aula dele, como ele monta essa aula, né? Porque o Yoga Healing vai dar para ele uma forma ampliada dele trabalhar, vai deixar com que ele consiga fazer eventos, por exemplo, workshops, vivências. Às vezes ele não precisa dar uma aula de Yoga Healing, mas o material ele pode utilizar para outras coisas. Então, assim, ele consegue ter um desenvolvimento profissional diferente, né? Às vezes existem vivências que são vários profissionais de yoga. Ele vai lá com Yoga Healing que ninguém tem. Vai se destacar com novas técnicas, né? Exatamente. Então, ó, você que é profissional, ou você que conhece algum profissional, algum professor de yoga, mande esse episódio lá, olha só, para elevar o nível da entrega, né? Olha que lindo isso, exatamente. Não é? E os bowls que você disse são esses daqui, a gente pode mostrar? Aqui, ó. Isso. Olha lá. Trabalho com esses bowls. Isso. Opa, muda de câmera. Aê, olha lá. E ela trouxe um aqui, ó, que tá aqui, inclusive. Que é o que tá ali, ó, que eu tô de olho faz tempo nele, eu tô aqui quase tremendo. Né? Podemos fazer uma prática aqui, ó, então você Como aí, que ó, funciona? respire profundamente, né, já vai se preparando aí para poder ouvir esse Não sei se vai dar pra ouvir, movimento. porque ele não tem um som muito alto, porque é mais a vibração, Sim. né? Que... Ah, certeza que vai. Nem mas se for vamos ter... energeticamente, exato, mas- vamos lá. Vou colocar ele aqui em cima, ver se ele não vai cair Isso. na mesa. Ah, na mão, no... O que você prefere? Vai na mão do Rafa ali, ó, põe ali, isso, funciona Sim, lá. aí eu até ponho mais próximo às vezes. Ali, ó, tá na mão do Rafa. Tá, vou lá. Quer que eu bata aqui, ó? E olha, fica vibrando. Ele fica ressoando. Ressoando. Olha, todas as células. E dura, Sim, né? sim. É muito legal. No relaxamento eu uso Olha. os 4 bowls Uhum, e cada um tem uma frequência, uhum, né? E tem o pequenininho, o que ele faz é um som mais agudo, uhum, que é como se assim, a pessoa integra toda essa frequência nela, assim. uhum. Então, Não, traz um relaxamento, assim, bem profundo e faz com que tudo aquilo que o aluno aprendeu na aula, ele realmente integre aquilo. Uhum. Não, coloque aí no chat como que você sentiu e reverberou aí em você também, porque aqui vibrou até o dedão. Não, e antes de começar aqui, eu já tinha testado aqui também, ele vibra legal, né? Muito doido. Não, sensacional. E, Nádia, olha só, um presente da bruxaria. A hora cheirosa. Uau! Esses são sais de banho de Ai, adoro, chuveiro. gente. É muito E o maravilhoso. perfume Ame-se também, perfume mágico, Ai, não é da mágico, bruxarina.com.br. Lá você tem, além, né, de produtos como velas aromatizadas, energizadas, sprays para o ambiente, também tem vários produtos para o seu corpo, para o seu ser, não é, para energizar literalmente. Então você tem aqui, ó, 10% de desconto quando você encher o carrinho, coloca lá saúde energética que você tem 10% de desconto, e aqui o QR Code também vai lá no WhatsApp da equipe. Ó, eu vi vocês no Saúde Energética e gostaria dos meus 10% de desconto enchendo o carrinho. Isso é ótimo também, que isso também, como faz relaxar, te eleva a frequência. Sim. E por exemplo, um sal de banho, qualquer coisinha que você compre lá, é um autocuidado. Sim. Né? E o autocuidado, ele é muito importante. Sim. Que hoje em dia, ninguém faz. A gente está acostumado a tipo, olhar para o outro, cuidar do outro. Eu me estresso, piro, fico doente e não cuido de mim. Exatamente. Esses momentos de autocuidado são fundamentais. Sim, e esse autocuidado que a Nádia está falando são com produtos energizantes. Então, além do físico, também Sim. trabalhado com radiestesia, aromaterapia, vários processos ali para o seu ser, para o seu corpício, não é? Sim, exatamente.
É muito bom. Um grande beijo aqui também para Gabriela Cunha, estética aplicada, né, cuidando do corpo com vários procedimentos estéticos lá, e você tem 30% de desconto em todos os procedimentos. Agende aqui em São Paulo, né? Clínica Estética Gabriela Cunha. Um grande beijo para Ivanise e para Gabriela, e também uma gratidão aqui para Mania Criativa SP. Lá no Instagram vocês têm vários produtos personalizados, como canecas, camisetas e diversos outros produtos, como o Perso diz, eternizando momentos, desenho dos filhos, vários, né, o logo da sua empresa, vários produtos. O que você pensar, eles fazem. E vocês também têm 10% de desconto, entrega em todo o Brasil, e a loja física aqui em São Paulo. Não é? E Nádia, olha quem está aqui na sua frente. Quem chegou? Quem chegou? E quem é? Adorei. O seu eu do futuro. O meu eu do futuro. Está aqui na Adorei. sua frente, seu eu do futuro. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Ai, eu gostaria de ouvir que várias pessoas foram impactadas com o método Yoga Healing. Isso que eu gostaria de ouvir. Que legal. E olha só como é que ele está, ó. Ó, super feliz, porque isso realmente já aconteceu. Curtindo Yoga Exatamente, Healing. você já está no movimento. Exato. Você tem ideia de quantas pessoas você já impactou, quantas vidas, diretamente ou indiretamente, você já impactou. Parabéns. Transbordando mais saúde para o mundo. Parabéns. Ai, obrigada. Muita gratidão pelo transbordo aqui no Saúde eu que agradeço por Energética. estar aqui. Gratidão. Poder falar um pouquinho do meu trabalho, né, e poder fazer com que as pessoas se conectem, né, com elas mesmas e a esse mundo, né, que é tão bom que a gente falar de energia, né, e as pessoas se conectarem e entenderem isso, né, então fico muito feliz por vocês darem essa oportunidade. Obrigada mesmo. Não, sensacional. Parabéns. Muito parabéns bom, né? Obrigada. pelo movimento, e vamos transbordar juntos mais saúde energética na sua vida, É sobre isso, no né, seu Rafa? dia a dia. Muita gratidão, Gratidão, Perso. Rafa. Gratidão, Nádia. Gratidão, Nádia. Parabéns por você acessar, se inscreva no canal, deixe já seu joinha aí, deixe comentários também. Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio.